Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição desta quinta-feira, 13 de agosto, está começando e estas são as principais notícias de hoje. Corpo de Bombeiros de Votuporanga inaugura obras de ampliação e modernização da sede do batalhão e ainda recebe oficialmente uma nova viatura de combate a incêndio. Ministério da Educação divulga a lista com mais de 61 mil estudantes pré-selecionados para os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Calouros de Medicina da Unifev entregam 170 quilos de alimentos à Casa da Criança, com participação do grupo Sorriso Terapeutas. E você vai ver ainda as obras da Arena Plínio Marim. O terreno já está sendo preparado para receber o gramado. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. A Polícia Militar prendeu ontem o homem que roubou uma farmácia no bairro Santa Luzia, em Votuporanga. O assaltante rendeu os funcionários do estabelecimento por volta das 3 da tarde com uma pistola 9mm e levou cerca de R$ 7.500 em dinheiro e mais R$ 2.000 em cheques. O bandido fugiu de carro pela rodovia Euclides da Cunha, no sentido Fernandópolis, mas foi perseguido e detido pela Polícia Militar. O acusado foi encaminhado para a delegacia de Guarani do Oeste, onde aguarda decisão da Justiça. Stephanie Barbará traz agora as notícias que ganharam destaque na região. Olá, Stephanie. Olá, Ana, boa noite. Ainda sem autorização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, 3 dos 12 radares da rodovia Transbrasiliana em Rio Preto estão sem aval para multar por falta de documentação. E, por enquanto, não tem previsão para funcionamento. Na região, os limites permitidos de velocidade variam entre 60 e 80 km por hora. Um aposentado de 76 anos perdeu o controle da direção e caiu em um córrego que passa pela região central de Olímpia nesta semana. O motorista foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros e sofreu ferimentos leves. Ele foi levado para a Santa Casa da cidade, mas passa bem. Um homem de 26 anos foi multado em R$ 5.000 pela Polícia Ambiental nesta quarta-feira em Penápolis. Ele mantinha pássaros silvestres dentro de gaiolas sem autorização. Além da multa, ele pode pegar de 6 meses a 1 ano de prisão. Os pássaros foram apreendidos e soltos de volta na natureza. A Polícia Militar de Araçatuba conquistou as redes depois de ser flagrada em uma boa ação na manhã de ontem. Os soldados estavam no trabalho quando se depararam com um casal de idosos parados na rua com o pneu do carro furado. A cena chamou a atenção e foi fotografada enquanto os policiais ajudavam a trocar o pneu. Esses são os principais destaques da região de hoje. Uma boa noite. Na tentativa de contornar o problema da inadimplência, que é mais comum em tempos de crise, muitos comerciantes têm utilizado uma ferramenta que proporciona mais segurança na hora de fechar os negócios: o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Só no primeiro semestre deste ano, o SCPC aqui de Votuporanga registrou cerca de 134 mil consultas. Nesta loja de materiais de construção, a preocupação é em diminuir a inadimplência, fator que tem preocupado muitos comerciantes. Mas para evitar essa dor de cabeça, a alternativa aqui é a consulta prévia do CPF de quem compra. A nossa ferramenta é o SCPC, a principal é ela. A gente tem alguns outros meios que também a gente consulta diversas outras empresas da cidade, da região, só que o nosso maior foco, primordial, é o SCPC. Em Votuporanga, este serviço tem sido cada vez mais utilizado. Só no primeiro semestre deste ano, foram feitas mais de 134 mil consultas. Sendo associado, ele pode usufruir desses serviços, né? No caso, o SCPC, que nós temos dentro desse departamento várias consultas ao qual o empresário pode utilizar para auxiliar e facilitar a análise de crédito junto ao seu departamento da própria empresa. Além de garantir mais segurança, o sistema também ajuda os empresários a cobrar dos devedores. Se precisar, se tiver algum inadimplente, a gente também trabalha com a cobrança para esse empresário. O nosso banco de dados é atualizado diariamente e a gente consegue saber
precisamente qual é a inadimplência e se tem inadimplência esse cliente, esse futuro cliente. Mas este serviço também pode ajudar o consumidor. Além de consultar para ver como está o CPF, também existe uma opção para garantir mais segurança quanto ao uso do documento. Ele pode estar vindo consultar o próprio CPF dele no balcão da entidade, aqui da associação comercial, ou ele pode estar contratando um produto que se chama radar pessoal. Ele vem aqui na associação para adquirir e ele consegue ficar informado a todo instante do que está acontecendo com o CPF dele. O banco de dados do SCPC conta com mais de 350 milhões de informações comerciais sobre consumidores e 42 milhões de registros de transações entre empresas. E em comemoração ao aniversário de 78 anos de Votuporanga, foi inaugurada hoje de manhã a ampliação da sede do Corpo de Bombeiros da cidade. Durante a cerimônia, também foi entregue oficialmente uma moderna viatura avaliada em quase R$500 mil. A Casa do Corpo de Bombeiros de Votuporanga está de cara nova e graças ao apoio da população. Uma cerimônia marcou a entrega da última fase da construção, que reformou e deu modernidade ao posto. Todo o trabalho foi realizado por meio da contribuição espontânea da comunidade, apoio de empresários e recursos da prefeitura. Sem dúvida, é uma conquista importantíssima, até porque o Corpo de Bombeiros de Votuporanga é uma instituição que tem se mostrado ano que passa uma instituição mais importante. Nós somos a primeira cidade de todo o estado de São Paulo a fazer atividade delegada para o SAMU, com o Corpo de Bombeiros. Então a nossa parceria já vem desde antes, e um sonho antigo do comandante Brito de poder fazer com que esse local fosse um dos melhores em termos de estrutura do interior de São Paulo. A cerimônia também marcou a entrega de uma nova viatura, esse caminhão autobomba. Coronéis dos bombeiros entregaram a chave do veículo ao prefeito Júnior Marão, que acionou pela primeira vez as sirenes do veículo, especializado em salvamento e combate a incêndios. Ele é um caminhão específico para atuação em ocorrências de incêndio. Ele carrega um pouco de água, alguns equipamentos de desencarceramento de vítimas de ferragens, um acidente automobilístico, onde a pessoa fica presa nas ferragens. Então ele consegue, além das ocorrências de incêndio, ter a versatilidade de ocorrências de salvamento também. As lideranças lembraram o trabalho do ex-comandante dos bombeiros de Votuporanga, Alex Brito, que foi quem mobilizou a comunidade e deu início às obras da unidade. O reconhecimento emocionou o capitão. Esse dia realmente veio coroar uma luta de 4 anos, onde a população acreditou na ideia. Acreditou na ideia que a gente poderia ter um bombeiro referência, um bombeiro com materiais de ponta, com instalações dignas. O Corpo de Bombeiros hoje é comandado pelo primeiro-tenente Silvestre, que veio de São Paulo e ainda está se adaptando ao novo posto. Ele diz estar impressionado com a união da comunidade para auxiliar os serviços dos militares. Apesar de vir de longe, abraço a cidade com muita alegria e perceber que a população e todos os parceiros do bombeiro estão juntos nisso é uma grande felicidade, porque o bombeiro não seria nada se não fosse a ajuda de toda a população. Quando há união de esforços, há maior qualidade do nosso serviço, há maior qualidade da prestação dos nossos serviços para a população. Já a seguir tem as dicas do teleemprego e ainda uma especialista em recursos humanos mostra como se preparar para uma entrevista de emprego. É já já. O Ministério da Educação divulgou hoje a lista com mais de 61 mil estudantes pré-selecionados para os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano. De acordo com o cronograma, os alunos pré-selecionados terão de 14 a 23 de agosto para concluir a inscrição no sistema do FIES. Depois desse período, os estudantes devem ainda comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino pretendida para prestar informações complementares. A lista está no site do FIES, que é o cisfiesportal.mec.gov.br.
Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Empresa de médio porte de Votuporanga está selecionando auxiliar administrativo, auxiliar de faturamento e recepcionista. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail recrutamento20cc@gmail.com. Já em São José do Rio Preto, as oportunidades são para almoxarife, ajudante de motorista e confeiteiro. Os interessados devem ir no posto de atendimento ao trabalhador que fica na Rua Boa Vista 666. Em Santa Fé do Sul, contrata-se nutricionista, lavador de veículos e porteiro. As vagas estão disponíveis no PAT, que fica na Rua 11, o número é 1220. A Fundação de Pesquisas Econômicas, a FIP, divulgou uma pesquisa que mostra que o salário inicial, logo na contratação, caiu 2% em junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A Fundação projetou ainda que a taxa de desemprego no Brasil aumentou em julho e deve ficar em 7%. O resultado é o pior já registrado em 11 anos. Muitos postos de trabalho foram perdidos nos últimos meses e só quem está à procura de emprego sabe a dificuldade que é. O currículo deve estar atualizado e bem feito, mas não é só isso não. Quando o candidato é chamado para uma entrevista, é preciso estar preparado. Na pressa do dia a dia, muitos por aí também estão correndo contra o tempo em busca de um emprego. É gente demais para vaga de menos. Dados do IBGE comprovam. Só para se ter uma ideia, o número de desempregados no país subiu para cerca de 8 milhões entre março e maio deste ano. Alta de 18,4% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Alexandre faz parte dessa estatística há um mês e meio. Ele é técnico em administração e até agora está à procura de trabalho na área. Assim que eu deixei o meu último emprego, eu tenho buscado também, de preferência em coisas da minha área ou de áreas que eu já trabalhei, de experiências que eu já tive. O mercado foi muito afetado por uma recessão econômica, questão de crise, então muitos setores ainda estão um pouco parados em questão de contratação. A busca de melhor oportunidade. Essa é a meta agora de Alexandre, que já entregou cerca de 15 currículos na cidade. E para conseguir se dar bem nas entrevistas, ele já tem todo o ritual e se preocupa com um quesito muito importante. A entrevista, na verdade, ela já começa antes de você sair de casa. Em questão de vestimenta, em questão de visual, que o visual que você apresenta é o seu cartão de visita. É interessante utilizar um português um pouco mais polido, não o formal, mas o importante é fazer-se entender. E além disso, a postura do candidato durante a conversa e a aparência valem muito. É o que essa consultora de recursos humanos afirma. Na entrevista é o momento que esse candidato tem de ficar frente a frente com o entrevistador, de vender o seu peixe, né, de falar sobre ele, de se colocar, mas a forma que ele chega, como ele está vestido, como ele se comporta, como ele se coloca, o português, se ele fala muito errado, se fala corretamente. Então, essa postura, ela também faz diferença durante o processo. A entrevista é a primeira seleção depois da entrega do currículo. Para isso, é preciso se preocupar também com alguns itens importantes. A partir do momento que a pessoa busca uma vaga ou já identifica uma empresa que ela tem interesse em trabalhar, é importante que ela conheça um pouco mais desse ambiente, né? O tipo de negócio, o tipo de produto, as pessoas que trabalham, a forma com que as pessoas se vestem, né? O ambiente, se é mais formal ou informal. E agora vamos falar de solidariedade. Ontem, os alunos do primeiro período do curso de Medicina da Unifev se juntaram ao grupo Sorriso Terapeutas e promoveram uma tarde diferente na entidade Casa da Criança. Mais de 170 quilos de alimentos foram doados à Casa da Criança pelos calouros do curso de Medicina da Unifev. Essa iniciativa vai beneficiar 65 crianças de 6 a 13 anos atendidas pela entidade. Muito válido, toda doação é válida. A gente agradece muito, muito.
Durante a entrega, o grupo Sorriso Terapeutas, que faz parte do programa de responsabilidade social da Unifev, animou a criançada com brincadeiras. O grupo é formado por alunos da instituição que desenvolvem de forma voluntária atividades junto à comunidade. Os alunos eles participam voluntariamente, então nós temos um grupo interdisciplinar. Então nós temos alunos da medicina, alunos de direito, alunos de enfermagem, de psicologia, geografia, arquitetura, engenharia. Então é um grupo que está ali à disposição de todos os interessados. E por que é importante esse projeto, né? Ele visa essa humanização do contato na relação com o outro, né? Levar alegria, potencializar harmonia. Então as pessoas estarem mais engajadas com a qualidade de vida, nas relações humanas, de uma forma mais interessante, através do lúdico, através da brincadeira, do sorriso e da espontaneidade. Eu adoro participar do Sorriso Terapeutas, porque tem tanta criança assim, querendo atenção, querendo amor, e a gente vem assim, abraça elas, aperta assim. E eu adoro as crianças, assim. O pessoal, a gente também vai nos asilos, na APAE, no hospital, todo mundo a gente vai visitar, porque eles precisam de muito amor, e a gente tem muito amor para dar para eles. E os novos alunos da 4ª turma de medicina já se envolveram com o projeto e pretendem participar do grupo. A gente às vezes que fica sempre na rotina de estudar no vestibular e agora, graças a Deus, a gente passou na faculdade, poder vir aqui e ver essas pessoas tão pequenininhas que tem um futuro brilhante pela frente, tenho certeza, com uma superestrutura e tudo mais. Pretende participar do grupo? Com certeza, já me inscrevi, na verdade, para o Sorriso Terapeutas e tenho muita vontade, sim. Olha, eu quero muito, tá nos meus planos de fazer já, porque é uma coisa assim que eu sempre admirei, é um trabalho muito bonito e quanto mais cedo eu puder estar aqui vai ser melhor. A Unifev vai realizar neste sábado uma capacitação para os interessados em participar desse grupo. As inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br ou ainda na central de relacionamento da instituição. O telefone é o 3405-9990. As temperaturas permanecem estáveis e não há previsão de chuva nos próximos dias. Agora à tarde fez 30 graus em Votuporanga. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em Votuporanga e região. Sol forte, calor e baixa umidade relativa do ar. Desde o final de julho, a situação é a mesma sobre o estado de São Paulo. E nesta sexta-feira não será diferente. Na capital paulista, o tempo fica aberto e as temperaturas podem ficar mais baixas de manhã e ao pôr do sol. Mas durante o dia, o sol brilha forte e a máxima prevista é de 28 graus. Em São José do Rio Preto, o tempo fica aberto e amanhã o dia vai ser de bastante calor. A máxima prevista é de 31 graus. E em Votuporanga, nesta sexta-feira, o tempo continua firme e não muda nada dos últimos dias. E o bloqueio atmosférico ainda impede a chegada de sistemas que possam provocar a chuva. Dessa forma, teremos mais um dia com céu aberto e poucas nuvens no céu na região noroeste paulista. Com o predomínio de tempo firme, a temperatura sobe rápido e faz calor. Os termômetros variam entre 15 e 33 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos saber como estão as obras do estádio Plínio Marim. A arena, que deve ser entregue já em janeiro, está sendo preparada para receber o gramado. A gente volta já. Começou oficialmente hoje em Jales os Jogos Regionais do Idoso, o JORI. A delegação votuporanguense conta com 63 atletas em 14 modalidades como dominó, damas, malha, truco e xadrez. Votuporanga se apresentou hoje na modalidade coreografia ou dança e o resultado deve sair hoje à noite. O JORI conta com a participação de aproximadamente 2.500 pessoas, entre atletas, comissão técnica e dirigentes de 42 cidades da região. As disputas terminam no dia 16 de agosto. E as obras na Arena Plínio Marim não param. A área onde a grama será plantada já está sendo preparada. Como um time de futebol entrosado, cada operário cumpre seu trabalho com eficiência. O objetivo aqui é deixar a nova casa do CAV, a Arena Plínio Marim,
pronta para receber os jogos da Série A2. Além dos profissionais da Secretaria Municipal de Obras, uma força-tarefa com equipes de várias secretarias municipais foi formada para vários tipos de trabalho, como rebocar os vestiários, por exemplo. No local que vai receber o gramado, máquinas e caminhões trabalham em sincronismo para deixar o terreno em condições ideais para a próxima etapa. Estamos retirando toda a terra de excesso e vamos aprofundar 18 a 20 centímetros. E nesses 18 e 20 centímetros nós temos que deixar pronto, porque a empresa que vencer a licitação, ela vai colocar nesses 18 ou 20 centímetros uma terra vegetal, vai colocar grama, areia grossa, para depois aplicar o gramado em cima. A Prefeitura tem pressa para a execução dessa fase, já que após ser plantado, o gramado precisa de um período de adaptação e fixação das raízes ao solo. O gramado ele tem que estar colocado até 30 de outubro, para que haja um tempo de solidificação das raízes no solo. Então, nós pegaremos no período de novembro, dezembro e janeiro, porque em janeiro já deve ter treinamento, já porque o campeonato começa em fevereiro, né? A instalação das arquibancadas está quase concluída. São 2 blocos, um na lateral e outro atrás do gol, com capacidade para receber de 7.500 a 10.000 torcedores, com toda a estrutura necessária para disputar as séries A3 e A2 do Campeonato Paulista. Máquinas trabalham nos arredores para fazer a terraplanagem do terreno, que vai receber bilheterias e postos médico e policial. O local contará com dispositivos de acessibilidade, camarotes e cabines para a imprensa e pode ter a sua capacidade ampliada para até 20.000 pessoas. Um presente para a cidade, para os votuporanguenses, e uma missão cumprida do prefeito, que comprometeu a fazer e botar o time para jogar no Estádio Novo esse ano ainda. E agora à tarde, o prefeito de Votuporanga, Júnior Marão, reuniu a imprensa no gabinete da prefeitura para anunciar um grande empreendimento na cidade. A rede de supermercados Laranjão, que nasceu em 1969, ou seja, há 46 anos, na cidade de Bebedouro, conhecida como a capital da laranja, deve instalar a 7ª unidade aqui em Votuporanga, no local onde ficava o antigo Plínio Marim, na Rua das Américas. A reportagem completa você confere amanhã no TVU Jornal Primeira Edição, que começa ao 12h30 com Luciano Guimarães. Nós ficamos por aqui. Assista agora o programa Resenha Livre com Nínive Pinhatari. Para você uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá!